E nós estamos falando justamente desse poder que Deus deu a nós como sua igreja. A gente está falando de Lucas, capítulo 10. E hoje eu quero falar do versículo 17, de algo que aconteceu de uma forma assim maravilhosa. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Os meninos vão projetar ali o versículo para a gente. Lucas 10, 17. Então, os 72 ou 70, não importa, né? Discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Uau, você pode ler? Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, Espírito Santo. Pai, Paizinho, o Senhor sabe que nós estamos, Senhor, com esse propósito de sermos uma igreja, Senhor, para Bangu e não em Bangu. Mas para que isso aconteça, Senhor, o Senhor está gerando em nós essa paixão, esse amor, não somente por aqueles que estão aqui no corpo, porque esses já fazem parte da família, mas principalmente por aqueles que são teus filhos, mas ainda não te conhecem, ainda não tiveram um encontro contigo. E nós queremos nesta noite mais uma vez abrir mão de tudo que temos, abrir mão, Senhor, de todo o nosso tempo e depositar esse tempo a Ti, crendo a Deus que o Senhor tem muito, muito a realizar através de nós. Como esses homens e essas mulheres se dispuseram a Te servir, a ouvir uma voz de comando sua, que está estabelecida no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, eles ouviram uma voz de comando, uma voz do teu chamado para nós, e através dessa obediência, desse amor que foi gerado no coração dos seus discípulos, coisas extraordinárias aconteceram, o Evangelho chegou até nós. Nós te agradecemos por esses homens, nós te agradecemos por essas pessoas que abriram mão de tudo para que o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus chegasse até nós. E nós queremos também, Senhor, ser essa boa notícia em Bangu, ser essa boa notícia no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde o Senhor tem nos plantado, no nosso condomínio. E nós temos, ó Deus, comissionado o teu povo, nós temos dito para o teu povo que eles são as tuas mãos, eles são a tua boca, eles são os teus pés, e que essa unção, Senhor, possa ser liberada mais uma vez nesta noite, que o teu povo entenda, ó Deus, o verdadeiro chamado que o Senhor tem com cada um de nós, que não é apenas para a gente nascer, crescer, casar, ter filhos e ter uma boa família, não, isso é secundário. O Senhor tem um plano muito maior, porque diz a tua palavra que foi o Senhor quem nos formou, foi o Senhor que nos gerou, foi o Senhor que imaginou o Marcos antes dele ter sido concebido por Iracema, minha mãe. Oh Senhor, e eu quero realizar aquilo que o Senhor tem escrito no teu livro ao meu respeito. Eu quero, Senhor, também motivar essa igreja, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem escrito no teu livro para cada um deles, porque, Senhor, eles fazem parte de um chamado que o Senhor tem dado a eles para Bangu, Pai. E nós queremos, Espírito Santo, traga todas as mentes cativas a Ti. Nós anulamos todo espírito de distração, toda seta do inferno, qualquer coisa que tenta ofuscar aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Nós oramos assim, e que a Tua palavra caia numa boa terra, e possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Queridos, Cristo é
a nossa maior alegria. E eu fico imaginando o capítulo 10, o versículo 17, quando esses homens e essas mulheres, eles voltam dizendo assim: uau, Jesus, tu não tem noção o que aconteceu, o que nós fizemos ao proclamar o Evangelho do reino de Deus. E eu quero lembrar a você, o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Ele transformou você e eu através da presença do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas também esse reino, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem um rei, e esse rei é Jesus. Você pode dar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Aquele que morreu por você, aquele que deu a vida por nós, aquele que prometeu que nós teríamos a nova vida e a vida em abundância, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, é a primícia de todos aqueles que dormiram e ressuscitaram. Todos aqueles que ressuscitaram, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, faleceram e estão aguardando o dia do arrebatamento, o dia em que a trombeta soará. Mas Jesus Cristo, diz a palavra, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e a ressurreição é a promessa da igreja. Nós também, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos. Nós não estamos mais presos à morte, nós não estamos mais presos a nenhuma sentença física, porque como o nosso Rei ressuscitou, Ele nos prometeu que naquele grande dia, se você estiver vivo, você será transformado com o corpo incorruptível que Ele recebeu. Mas se você estiver dormindo com o Senhor, a trombeta vai tocar, e você e eu ressuscitaremos de entre os mortos para estar com o Senhor. Você pode dar glória a Deus, aleluia. E como eu disse para você, eu fico imaginando o relato desses discípulos. E como é bom, gente, a gente ajudar os outros a serem felizes, livres, e saber que o Senhor continua acreditando em nós. A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer aquilo que a igreja tem como a sua missão, o ID. E Deus deu essa incumbência a você e a mim. E essa incumbência Ele investiu em nós, sabendo que nós, como igreja, teríamos condições de pregar as boas novas do Evangelho. A boa notícia do Evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e levará o homem a viver eternamente uma vida de gozo e de alegria. Que bom que você e eu estamos entendendo qual é o nosso chamado. O nosso chamado está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus deixou lá bem claro aquilo que Ele disse para aqueles discípulos. Ele está dizendo para a gente hoje. E eu gostaria de pedir o pessoal lá da tela para projetar para a gente. Obrigado. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Você pode passar a próxima? Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. O próximo: e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em línguas novas falarão, pegarão as serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos
imporão as mãos e eles serão curados. Essa é a minha, essa é a nossa missão. Essa autoridade já está em você. Ela está em você porque dentro de você habita o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que instantaneamente o Espírito do Pai, Ele entrou no seu espírito, transformando você numa nova criatura, fazendo você entender, não mais de uma forma micro, mas de uma forma macro, a sua existência, todo o projeto e sonho que Deus tem com você. O chamado nos habilita então para uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é ir, pregar, batizar e salvar as pessoas. Você pode falar isso comigo? A minha missão é ir, pregar, batizar e salvar as pessoas. Jesus não está preocupado se você está pronto ou não. Se você aceitou Jesus, eu tenho uma boa notícia para você. Você está pronto para ir, batizar e salvar as pessoas. Você é o verdadeiro testemunho vivo do Evangelho. Porque com certeza, você e eu temos histórias a contar de quem éramos e quem somos. E naquilo que estamos nos tornando. Então, o sim do Senhor, ele só depende de você dizer isso para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu creio que o Senhor tem o poder sobre mim. E através de você, sinais acontecerão. Você pode repetir isso comigo? Eu vou expelir demônios. Eu vou falar novas línguas. E eu vou curar os enfermos. Esse poder está dentro de você. Eis que eu vos dou poder, disse o Senhor Jesus à sua igreja. E esse poder está em nós. E a gente precisa ativar esse poder. A gente precisa desenvolver aquilo que já é nosso. E como discípulos, Jesus também disse: olha, ensinem os outros a viver como nova criação no reino de Deus. Porque o reino de Deus é crescente, a gente vai a cada dia sendo aperfeiçoado. A gente está como numa marcenaria, Hoje as peças de madeira vem já tudo prontinha, já vem tudo cortada, bonitinha das madeireiras. Mas antigamente o marceneiro, o cara que era carpinteiro, ele pegava uma madeira bruta e ele tinha que planar a madeira, ele tinha que lixar a madeira, ele tinha que preparar a madeira para que aquela madeira se tornasse um belo móvel na sua e na minha casa. Assim somos nós, como aquela madeira bruta. A gente está num processo na marcenaria do Jesus, do carpinteiro, onde Ele está a cada dia nos aperfeiçoando, fazendo com que a gente esteja a cada dia melhorando nessa caminhada, nessa progressão que Ele tem com você, nesse propósito que Ele tem com você, nessa missão que Ele tem com você. Sinais te acompanharão. Agora, para que isso aconteça, você precisa ativar um nome: o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor.
sabe, não precisa a gente fazer uma oração, sabe, bonita, cheia de elogios, não, é só a gente ordenar: Satanás, espírito de morte, sai em nome de Jesus, espírito de câncer, sai em nome de Jesus, doença no coração, sai em nome de Jesus, doenças coronarianas, sai em nome de Jesus, pulmões sejam abertos em nome de Jesus. É só você ativar esse nome, porque quando você ativa esse nome, o céu é ativado, os anjos são ativados, uma chave é destravada, uma porta é aberta para que milagres aconteçam. E os anjos falaram para Jesus: deixa a gente fazer isso. Mas Jesus falou: não, a minha igreja vai fazer isso. Ele deu essa autoridade a você, a mim, a nós. E Bangu está clamando, Bangu está chorando. Talvez você é um agente penitenciário aqui em Bangu 1, 2, 3, 4. Talvez você trabalhe lá, e olha quanta ativação do nome de Jesus você pode fazer ali dentro. Talvez você trabalhe aqui dando aula para essas crianças das nossas comunidades carentes. Quanta ativação você pode fazer no coração daquelas crianças. Talvez você seja uma dentista, um médico que atenda aqui nas nossas clínicas de família. Quantas ativações você pode fazer enquanto você está atendendo as pessoas. Você tem o poder, você tem a unção, você tem a graça de Deus para transformar as pessoas que estão famintas em Bangu, precisando de nós. Glória a Deus. E sabe o que Deus espera? Só que você ligue o carro é você, dê partida nele. Isso, glória a Deus, é simples. A Bíblia diz que esses 70 não tinham conhecimento teológico, não estudaram na escola Avance, não fizeram escola bíblica dominical, não assistiam 1 hora de sermão toda domingo de manhã, domingo à noite e quinta-feira. Mas a Bíblia diz que quando Jesus deu uma ordem, eles disseram: eis-me aqui. O que a gente tem que fazer, Jesus? É só usar o seu nome, então vamos lá. E começaram, seguindo o exemplo de Jesus. Começaram a curar as pessoas, começaram a fazer discípulos. E eu dei uma missão a você semana passada. Você lembra? A gente distribuiu alguns folhetos e disse para você: ó, não dê apenas esses folhetos. Quantos aqui estavam semana passada? Legal, né? Não distribua apenas esse folheto. Alguns pediram 2, outros pediram 3, outros pediram 5. E a gente falou: ore por esses folhetos. É uma quebra de gelo. Ore para que Deus coloque a pessoa certa na sua vida. Ore para que quando você pegue e entregue esse folheto, haja uma ativação do nome que está escrito nesse folheto, o nome de Jesus, e pessoas sejam impactadas. E eu quero motivar você, se isso aconteceu, e eu sei que aconteceu, que depois você procure, né? Andrezinho, fica de pé aí. Você vai procurar, vira de frente para a igreja. Você vai procurar o André e vai falar assim: olha, eu quero dar meu testemunho, porque quando eu ativei o nome de Jesus que está aí naquele quebra de gelo, você não tem noção o que aconteceu, André. Eu orei por aquela pessoa que estava aflita no meu trabalho, deprimida, angustiada, e milagres aconteceram. Se alguém teve essa experiência, você vai procurar o André. E se você não teve essa experiência, olha, eu tenho certeza que você teve, porque Deus nunca deixa a gente sozinho. Se você foi ativado, e eu sei que você foi, você tem experiências a contar, e eu quero contar isso não para a exaltação sua, não, mas para a exaltação do nome de Jesus, porque a gente crê que vidas foram libertas durante essa semana. Você crê nisso? Eu creio. Você pode dizer glória a Deus. Obrigado, André.
Agora o que a gente precisa fazer é aceitar os nossos desafios. Todos nós somos desafiados, na empresa, em casa, na vida. E esses homens foram desafiados. Por que, Marcos? Porque eles eram novos cristãos. Não tinha essa Bíblia que você tem aí hoje, não tinha o Google, não tinha a inteligência artificial, não tinha nada que você conhece hoje como tecnologia, não tinha nada escrito, era tudo escrito, ficava guardado num lugar chamado sinagoga. E esses discípulos, esses 70 inexperientes, aceitaram a proposta de Jesus. Você acha que eles tiveram dificuldades? Com certeza tiveram. Não havia carro, não havia praticidade como nós temos hoje. Havia o Império Romano furioso contra os do caminho, que era como éramos chamados. Havia muita perseguição, mas esses homens desafiados, eles enfrentaram pessoas difíceis e portas fechadas, mas não abriram mão de fazer aquilo que Deus havia colocado nas mãos deles: pregar a salvação, a libertação e a transformação de vidas no nome de Jesus. Eles não perderam foco na missão. Lembre-se, você é um empresário, você é um profissional liberal, você é um seletista. Tudo isso é secundário, porque a sua missão prioritária está no seu espírito, está no porquê que você existe para os propósitos e os planos de Deus. Marcos, não entendi, me explica, te explicarei. A gente às vezes pensa que a gente é corpo, alma e o espírito que está aqui, que a gente não vê, não sente, não sabe nada. Isso é uma mentira do inferno. Na verdade, você primeiro foi criado no céu. Você sabia disso? Você primeiro foi gerado no céu. A Bíblia diz isso bem claro quando Deus chama Jeremias. Ele diz assim, antes de você ser profeta, antes de você ser gerado no útero da tua mãe, antes de você ser chamado, eu já sabia que você nasceria e você seria quem você é hoje. Então você foi gerado no céu. E se você foi gerado no céu, o céu tem um propósito em primeiro lugar na sua vida. E a gente às vezes inverte, a gente começa fazendo planos para essa existência humana que é tão ínfima, quando na verdade a gente deveria perguntar a Deus: qual é o propósito do céu para a minha vida, para toda a minha existência, humana e eterna. E esses homens não pararam, eles não se concentraram nos seus problemas e nas suas tarefas do dia a dia, de ser pai, de ser mãe, de ser educador, de ser um profissional. Eles entendiam que a sua missão prioritária era falar do reino de Deus e da vida abundante em Jesus. E nós precisamos também ter essa consciência, porque quando a gente faz isso, querido, a Bíblia diz isso claramente. Mateus 6,33 diz: se você e eu buscarmos o reino, a tua vida temporal será suprida, as tuas necessidades serão supridas, todas as suas necessidades serão atendidas. Mas em primeiro lugar, você e eu devemos dar as primícias ao Rei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. E aí eu quero lembrar a você, a gente aqui não prega versículo isolado, tem um contexto. Porque texto sem contexto é pretexto. Se você for ao capítulo 6 e 5, você vai ver Jesus falando de todas as coisas que as pessoas ficam procurando Jesus, dizendo: estou com fome, estou precisando de comida, estou precisando de resolver meu problema familiar, estou precisando resolver um problema de saúde. Jesus fala para a gente lá no capítulo 6, dizendo: olha, tudo isso eu sei que vocês precisam, e eu, como bom pai, vou atendê-los. Mas priorizem o número 1 na sua vida.
O número 1 na minha vida não é Ivone, embora eu a ame, de um amor que Deus me tem dado. O número 1 na minha vida não são meus filhos, Marcos e Gabi, que eu os amo. O número 1 na minha vida não é o Flamengo, que hoje eu estou alegríssimo, porque foi campeão. Não. O número 1 na minha e na sua vida é Jesus. Você pode botar umzinho aí para cima e dizer isso para Ele. O número 1 na minha vida é você, Jesus. Você é o número 1. Você é tudo para mim. Você é o motivo de eu estar de pé. Você é o motivo da minha existência. Você me faz respirar. Você me dá alegria. Você me dá prazer. Você é tudo. E quando a gente entende isso, a gente passa tranquilamente pelos problemas, pela falta de dinheiro, pelas circunstâncias, que Ele também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos esse bom ânimo e essa percepção, nós jamais seríamos frustrados. Acho que travou. Você pode passar a próxima para mim? Obrigado. E qual deve ser o nosso maior prazer, Marcos? Servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de todos nós. Você e eu estamos aqui porque Jesus foi o servo perfeito. E Ele nos convida a servir. Tem um versículo na Bíblia que diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos as suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. Eu quero motivar você mais um domingo para você servir a Jesus. Marcos, mas eu estou cheio de problema. Você, eu e todo mundo. Mas olha, pegue seus problemas e deixe na mão de Jesus. Quando eu era pequenininho, se cantava muito corinho. Sabe o que é corinho? Coisinha pequenininha. E tinha um que dizia assim: os meus problemas resolvem Cristo, o que me falta Ele suprirá. Salve, batiza e também cura, oh aleluia, Jesus virá. Não tinha essa tecnologia que Pete e os meninos fizeram aqui. Era na mão, gente, né? Ou então, né, a minha igreja tinha um órgão, bum, bum, bum. Aí era uma coisa assim que ecoava pela igreja toda, né? Hoje você está vivendo um tempo de musicalidade extraordinário nas nossas igrejas. Mas entenda, os seus problemas quem vai resolver é Cristo. Você sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquela porta? Desculpa, sabe? Não estou te gorando não, tá? Você e eu não sabemos, porque a nossa vida está na palma de quem? De Deus. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados na palma da mão dele. Então o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Pedir a Ele longevidade, e Ele vai te dar. Mas que você use essa longevidade em prol da tua missão, do teu chamado, da visão que Ele tem para você. O maior prazer que você e eu precisamos ter é servir. Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele ensinou que veio para servir. E Ele teve a alegria tão grande proposta que no servir Ele foi para a cruz, para me resgatar, me tirar da maldição da lei, tirar todos os meus pecados,
e me dar um novo nome, assim como deu a você, e escrever o seu nome no livro da vida. Você tem noção disso? Teu nome está escrito no livro da vida. Não é livro comum não, gente. Não é o cartório que me registrou, nem registrou você não. É o livro da vida. E quem deu essa vida a nós foi Jesus. Foi Jesus. Esses homens aceitaram então tudo isso e retornaram trazendo novas respostas. O gozo das respostas. O Evangelho é um Evangelho que nos traz resposta. Alcançado, Jesus diz: eis que eu vos dou saúde, paz, alegria, gozo. Aquele que está desesperado, ele diz: olha, não se preocupe, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, eu vou cuidar de você. Aquele que está preocupado porque não sabe como vai resolver, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, eu cuido das tuas feridas, eu cuido das tuas causas, eu cuido de tudo. E esses homens voltaram e começaram a dizer: olha, como foi bom. E eles motivaram os outros a fazer a mesma coisa. É aquilo que eu estou fazendo hoje com você aqui. Paulo, foi motivado. Olha, o apóstolo João foi motivado. Barnabé foi motivado. E quando a gente é motivado por essa missão, a nossa vida passa a ter valor. A nossa vida passa a ter total graça. Porque, como eu disse para você, olha, como tem sido bom na minha vida servir a Jesus. Como tem sido bom ver Jesus guiando os meus passos. Porque Ele cuida de nós, também como nosso Pai. Que você tenha essa preocupação, que você saiba disso. Que você saiba que quando você e eu pregamos Jesus, há uma vitória sobre as trevas. O mundo que está em João capítulo 10, não é um mundo físico que a gente conhece. Você ouviu hoje pela manhã, eu vou ratificar. É um mundo sistema, que foi dado a autonomia e autoridade quando Adão e Eva pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles deram uma autoridade ao reino das trevas. Marcos, me prove isso, está patente, porque em Mateus capítulo 4, Satanás chega diante de Jesus e fala assim: olha, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Como ele daria aquilo que não era dele? Porque quem fez o céu, a terra, os planetas e tudo que a gente conhece foi o Pai. Mas aqueles que receberam o domínio, eles repassaram. Mas quando você e eu levamos o Evangelho de Jesus, que é a boa notícia para a salvação. E o que é salvação, Marcos? É vida plena, é saúde, é prosperidade, é uma mudança de mentalidade, é uma transformação de dentro para fora. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Porque, querido, querida, não adianta eu ser primo de Jesus, eu preciso ser irmão de Jesus. E para ser irmão de Jesus, eu preciso ter o DNA de Jesus. E eu só faço isso quando eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir do momento que você aceita, a Bíblia diz que Ele vem e faz dentro de você casa, morada. E quando, querido, a gente prega esse amor, a gente vê o reino das trevas
dissipando, sendo removido, retirado. Não esqueça, a autoridade está sobre você. E você não pode permitir que Bangu só apareça nos jornais para se dar má notícia. A gente precisa reverter a história de Bangu. Bangu nunca mais será um lugar de morte, de lembrar apenas que existe presídios, comunidades, povos necessitados. Não! A gente precisa mudar essa história. E como vamos mudar essa história? Agindo, mostrando ao mundo que há um povo em Bangu que clama pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Há um povo em Bangu que ora pela prosperidade do nosso bairro. Há um povo em Bangu que ora por cada comerciante, cada empresa que existe aqui, cada bairro que existe aqui, seja um bairro pequeno ou uma comunidade simples, não importa. Nós temos a autoridade para mudar a história do nosso bairro. E Paulo pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E nesta noite, mais uma vez, eu estou enviando você, para que aonde você pisar a planta do teu pé, você declare: esse lugar é santo, esse lugar tem um Filho de Deus, esse lugar tem autoridade, esse lugar é o lugar da glória de Deus. Porque se você e eu somos sal da terra e luz do mundo, aonde você chega, chega a luz. Aonde você chega, chega a paz. Aonde você chega, chega a vida. Aonde você chega, chega a libertação. Já imaginou escrever o nome da sua família no livro da vida? Eu estou aqui porque lá em casa começou com a minha avó. Ela aceitou Jesus. E aí ela foi, pregou para o meu pai, pregou para os meus tios, pregou para as filhas. E a semente foi pregada do meu pai para mim. E eu tenho pregado a semente para os meus filhos, e para os meus amigos e para os meus conhecidos. Já imaginou você olhar o livro da vida e falar lá o nome do seu pai e da sua mãe junto com o seu? Só depende de nós. Você tem a ativação do Espírito Santo para fazer o diferencial. O reino nunca vai parar de avançar, porque aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. Que privilégio, hein? Você e eu fomos chamados e somos enviados como embaixadores de Cristo. E você não vai sozinho, você vai com o Espírito Santo, que está dentro de você. O poder dos poderes. Marcos, ele está dentro de mim? Sim. E Jesus manda você fazer prova. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É só você ativar esse poder que está dentro de você, e você vai alcançar em todos os lugares e relacionamentos. Jesus será revelado através da sua vida. Se você está preparado, eu quero convidar você a ficar de pé. Como fizemos pela manhã, você vai estender as suas mãos assim como uma forma para receber. Receber o que, Marcos? Uma direção. E essa direção não é minha, porque essa proposta não é Marcos que está passando para você, vem de Deus.
E para você ver como ela vem de Deus, ela foi colocada no coração do nosso bispo. E essa ativação ele está fazendo ela também na igreja, que ele é o bispo, que ele é o pastor. E eu quero convidar você a orar comigo, a clamar comigo e a entender que Deus está às portas, que o chamado dele para a sua vida é inimaginável. Não deixe ninguém te paralisar, não deixe ninguém travar você, não deixe o inferno te acusar, porque esse é o papel de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o acusador das nossas almas. E aí a gente fica, eu não posso, eu não tenho, eu não... Você tem sim. Você tem valor, você tem poder, você tem a unção, você tem o Espírito Santo, você tem a cura, você tem, porque Deus manifesta o seu poder através de pessoas, como usou Barnabé, como usou Paulo, como usou João, como vai usar você, Marcos, João, José, André, Márcio, Ivone, Rossano, Simone. Deus vai usar você, se você disser para Ele, eis-me aqui. E se você se disponibilizar para Ele, querido, não vai ser palavras eloquentes, não vai ser nenhuma informação especial que você tenha, nada disso, porque o Evangelho sempre foi simples. Sempre foi simples. Quem complicou toda a história do Evangelho foram os homens, que começaram a perguntar, o céu é quadrado, o céu é redondo, o céu é na terra, o céu é no céu, uma vez salvo, salvo para sempre, ou não sei o que, eu sou armeniano, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e com isso o inferno vai destruindo, porque a igreja fica presa a tanta coisa que não tem valor, porque o maior valor é pregar que Jesus salva, cura, liberta, transforma e vai levar novamente todos os seus filhos para viver com Ele eternamente. É isso que você e eu temos que falar. Marcos, e se começarem a perguntar um bocado de coisa para mim, você vai dizer, olha, eu não gosto de debater nada, só quero te dar o maior presente que eu recebi. Eu posso dizer para você que a maior transformação que aconteceu na minha vida foi quando eu aceitei Jesus. Minha vida foi tocada e eu estou sendo transformado no processo de santificação, dia após dia. Vamos orar então? Deixa eu achar aqui, que eu não quero falar aquilo que não foi Deus que colocou no coração do nosso bispo. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Você pode ir falando aí com o Senhor. Isso, Marcos já está achando aqui para você, querido. Isso, se você ora em línguas, vai orando em línguas aí, vai dizendo para Ele assim, Senhor, consagra minhas mãos, consagra, Senhor, os meus pés. Eu quero nessa noite, como fiz pela manhã, te enviar. Isso, vai orando em línguas, vai dizendo para Deus assim, Senhor, eis-me aqui, que não seja a minha boca, que seja a tua boca, que não seja minhas mãos, seja as suas mãos, que não seja a minha imposição, mas seja a tua verdade sendo esclarecida. Isso. Diga comigo, Senhor Jesus, eu recebo de ti o envio, como embaixador de Cristo, para ser o sal da terra
e luz para esse mundo. Tu estás me capacitando todos os dias com o seu Espírito, para que eu possa atrair e alcançar as pessoas que estão longe de Ti, seja na minha família, no meu trabalho, aonde o Senhor me plantar. Em todo tempo eu quero ser sal e luz nos relacionamentos. Algo vai começar, vai acontecer, porque eu me submeto à Tua vontade. Você será revelado, a sua luz vai brilhar. Eu vou ser uma bênção na vida de outros, em nome de Jesus.